Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. A graça, a paz e a saúde do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a sua vida. Conforme anunciado, nós vamos estar ministrando agora a palavra do Senhor. Palavra essa que está em Marcos, capítulo 16, verso 15. Uma palavra bastante conhecida, já preguei aqui outras vezes sobre essa palavra, mas hoje nós vamos falar sobre uma nova ótica, sobre uma nova visão desta palavra, uma vez que a palavra do Senhor, ela se renova nas nossas vidas, meus queridos? E a palavra do Senhor diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Meus queridos, hoje à tarde eu estava pensando, eu estava batendo papo com um amigo meu e depois parei para pensar algumas circunstâncias da nossa vida. Circunstâncias essas que muitas das vezes têm nos colocado em xeque com relação ao nosso relacionamento com Deus. A palavra do Senhor aqui, ela fala para que nós possamos ir a todo mundo, a todos os lugares e pregar o evangelho a toda criatura. Por que criatura? Eu sempre falo aqui no programa que tem muita gente que fala assim: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, mas Deus não está sabendo que é pai dele não. Pelo seguinte, você pode ser considerado filho a partir do momento que você faz a vontade do Pai. Então, se você não faz a vontade do Pai, você é criatura. Você é uma criatura. Por isso que a palavra de Deus fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, a condenação é para aqueles que não são filhos. A condenação é para aqueles que estão na condição de criatura, porque se você estiver na condição de filho, você vai estar fazendo a vontade do Pai, através de seu Filho Jesus. Então, eu queria dizer para vocês que hoje eu estava pensando agora na parte da tarde, antes de vir, uma meia hora antes de vir para a rádio, e essa palavra veio no meu coração muito forte, porque, sabe, irmãos, muitas pessoas, elas acham que servir a Deus é ter as suas vontades satisfeitas pelo Senhor. Quando na verdade não é isso. Se você vê na oração do Pai Nosso, lá diz o quê? Seja feita a tua vontade, ou seja, a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Então, meus amados, o que eu quero dizer para você nessa noite é que nós estamos vivendo numa época que nós não podemos mais ficar como crianças, choramingando, crianças fazendo pirraças, crianças achando que é isso, que é aquilo, que não sei o que, e não tomar uma postura de homem, de mulher diante de Deus, uma postura verdadeira diante daquele que nos criou e aquele que nos recebeu como filho. Então, o que eu quero dizer? Hoje, as pessoas estão mais preocupadas com o ganho que elas têm estando na casa do Senhor, ao invés de ver que a presença de Deus é muito maior do que qualquer bênção. A presença de Deus, ela é muito maior do que qualquer bênção, porque Ele é o dono da bênção. Quando nós estamos na casa do Senhor e preocupados apenas com o que nós podemos obter, meus irmãos, nós não estamos fazendo a vontade do Pai.
Pastor Hernani Santos diz o seguinte: é muito fácil e muito sutil o eu amar o eu. O que quer dizer isso? Eu amar a minha cabeça, eu amar o meu ministério, mas eu não amar almas. Então, o que quer dizer, meu gente? O que eu quero dizer para você? Que nós estamos vivendo no final dos tempos. Jesus está à porta. E ele está à porta e bate. Mas ele só vai entrar no seu coração se você abrir a porta, porque a maçaneta está do lado de dentro do seu coração. Ele não vai invadir. Eu lembro de certa vez eu fui pregar eu pregava muito lá em Itapiratiba, muito mesmo, irmãos. Lá para mim foi uma escola assim muito tremenda que Deus me fez passar, principalmente na área de libertação, que é uma área que eu gosto muito de agir dentro do reino dos céus. Então, o que acontecia? O que aconteceu? Várias vezes eu ia toda sexta e sábado ministrar lá, né, no ponto de pregação onde a missionária Creuza atuava ali na cidade de Itapiratiba. E ela é muito conhecida na região ali, e ela sempre me deu carta branca para poder ministrar a palavra de Deus lá. E eu comecei, depois de um certo tempo, eu comecei a perceber que as pessoas que iam ali, elas não estavam a fim de ter Deus em suas vidas. Elas não estavam a fim de que a luz de Cristo brilhasse sobre elas e confrontasse a elas o pecado que elas viviam. Elas queriam somente a bênção. Chegou o cúmulo do absurdo de uma mulher um dia lá pedir para mim orar para que o homem com que ela vivia, que ela era amante desse homem, ficasse só com ela. Eu virei para ela e falei: minha irmã, deixa eu te falar uma coisa aqui, eu não sou guru não, hein? Eu não sou nenhum João Bidu não, hein? Você está falando aqui com um servo de Deus, e eu tenho responsabilidade com coisas do Senhor. Então você ia lá, pessoas querendo desamarrar nós que estavam feitos aí, e suas vidas estavam amarradas. Pessoas que iam orar por causa de enfermidade, pessoas que iam lá pedir oração porque o casamento estava desfeito, pessoas que iam lá para pedir isso, pedir aquilo, mas ninguém ia lá para falar assim: olha, eu quero aceitar Jesus Cristo como o único salvador da minha vida. E eu comecei a notar isso nas pessoas. E sempre que nós orávamos no final do culto, as pessoas, nós orávamos apresentando a Deus, né, aquelas vidas ali, elas não se satisfaziam. Depois que acabava a oração, elas queriam que a gente ficasse orando individualmente por elas, e sempre com essa visão de que a bênção, ela é maior do que o dono da bênção. Meus irmãos, misericórdia. Nós não estamos vivendo esse tempo mais não, hein? Um tempo de que as pessoas só querem aquilo que é material, aquilo que a terra há de carcomer. Elas querem somente viver daquilo que é material. Mas o espiritual elas não querem na vida delas. E daí a gente vê um monte de gente fracassada, um monte de gente jogada, prostrada ao chão, desviada dos caminhos do Senhor, porque o que tem na mente delas e no coração delas é apenas aquilo que a terra há de carcomer, somente o que é material. E aí, meus irmãos, o que eu quero dizer para você? Nós não estamos mais nesse tempo de ficar procurando. Olha, quando você lê o livro de Apocalipse, você vê lá: no céu nós vamos receber coroas de ouro, coroas disso, coroas daquilo, não sei mais o que, etc e tal. Meus irmãos, raciocina comigo. Se o céu é um reino espiritual, aquilo que João viu na visão do Apocalipse, é aquilo que ele achava que era mais importante e mais precioso que existia na terra, que era o ouro, etc. Tal. Agora, se o ouro é um mineral deste planeta, é um mineral dessa terra, o que João viu, meus irmãos, com certeza é algo muito maior do que ouro, é algo muito maior do que cristal, do que jaspe, do que isso, do que aquilo. É algo muito maior, porque o céu é um reino espiritual. Agora, eu quero dizer para vocês, meus queridos, amados ouvintes da Master 1000 e aqui também da nossa live aqui do Facebook. Em Coríntios, a palavra de Deus fala assim: nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Então, meus irmãos, quando a palavra diz que não penetrou, jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, então aquilo que João viu no livro de Apocalipse, meu irmão, você pode ter certeza, lá no céu, todas as benécias que Deus tem para nós é muito maior do que o próprio João viu. Porque João, ele viu ruas de ouro, viu isso, viu aquilo, mas como eu disse, o ouro é algo material e o nosso reino é algo espiritual. O reino dos céus é algo espiritual. A Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Agora, quando você vai ministrar a palavra em uma igreja, quando você vai levar a palavra de Deus às pessoas, você acha que as pessoas estão querendo saber desse Deus? As pessoas estão mais preocupadas com o que Deus pode dar para elas, em termos aqui na terra, carro, casa, bicicleta, moto, casamento, filho, está mais preocupada com isso do que com a sua própria salvação. A porta, ela é estreita. A porta larga te leva à perdição, mas a porta estreita te leva ao caminho que leva até o Senhor. E essa porta estreita se chama Jesus Cristo. Às vezes a gente fica triste, porque a gente vai, às vezes nós pregamos, ministramos a homilia, né? Ministramos ali a palavra do Senhor para 200, 300, 500 pessoas, e aí você faz um apelo, ninguém aceita Jesus. Ninguém reconhece a soberania de Jesus sobre sua vida. Mas aí, se você vai por um outro lado, e você começa a falar, olha, vamos fazer uma campanha de oração aqui, porque Deus vai abrir as portas de casa, Deus vai abrir as portas de emprego, Deus vai abrir as portas disso, daquilo, Deus vai abrir isso, Deus vai fazer aquilo. A igreja fica lotada de gente, e nego dá glória a Deus, e fala, e aleluia, e não sei o que, mas não sabe nem o que está falando. Porque não sabe, ele está preocupado somente com o que é material. Meus irmãos, eu tenho uma posição, e eu penso e ensino aqueles que estão conosco na Assembleia de Deus Fonte de Água Viva. A nossa igreja, ela quer ser conhecida como uma igreja ganhadora de almas. Não uma igreja que você vai lá só para você poder receber bênção de qualquer forma que seja. A bênção é uma consequência do relacionamento que você tem com Deus. Entendeu? A bênção, ela é isso, uma consequência do relacionamento que você tem com Deus. Se você tem um relacionamento em que você entrega a sua vida nas mãos de Deus, que você busca as coisas que vêm do alto, pode ter certeza que o Senhor ele vai derramar a bênção sobre a sua vida. Agora, se a bênção ela estiver em primeiro plano na sua vida, ao invés de estar Deus, ao invés de estar Jesus, ao invés de estar o Espírito Santo, meu irmão, aí eu quero te dizer que você está completamente enganado. Entendeu? Se você está crendo nesse evangelho que tem sido ministrado por aí, entendeu? Que Jesus que Deus é um grande negociante e que a igreja é um grande balcão de negócio, você está totalmente equivocado, porque não é isso que Deus é para nós. Para nós, Deus é tudo. Para nós, Deus é Pai. É por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora eu quero te perguntar o seguinte, você acha que você pode ser considerado filho ou você acha que você é uma criatura? Porque o tratamento de Deus para filhos e criaturas não é igual. Enquanto você é criatura, meu irmão, você tem um tratamento. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Você tem um animalzinho de estimação. Ele é uma criatura. Agora, você faz mais pelo seu animalzinho de criação ou você trata o seu filho como você trata um animalzinho de criação? Eu não estou comparando seres humanos com um animalzinho de criação, não. Não é isso, não. Seja sábio para entender aquilo que está sendo ministrado aqui. Eu quero dizer que a palavra de Deus fala para nós pregarmos o evangelho a toda criatura. E logo mais ela fala assim, quem crer e for batizado será salvo. Aí você passa da condição de criatura para a condição de filho. Mas se você não crer, você será condenado.
ao lago que arde com fogo e enxofre. E a Bíblia diz que quem crer, esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Amados, nós não estamos mais no tempo de ficar bebendo leite. Nós estamos no tempo de nos alimentar com alimento sólido. Jesus está voltando, e a partir do momento que Jesus está voltando, nós precisamos estar cheios da presença do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. Sabe por quê? Lembra da passagem das 10 virgens? Todas elas tinham azeite. As 10 virgens tinham azeite, mas apenas 5 haviam guardado azeite nas suas botijas, para se caso a sua lâmpada apagasse, elas tivessem como fazer a sua lâmpada acender novamente. E quando aquelas 5 virgens loucas saíram atrás de azeite, o que aconteceu? O noivo chegou e entrou para a tenda e foi viver as bodas. E depois que a tenda foi fechada, aquelas cinco virgens não tiveram como entrar dentro da tenda. Meus irmãos, estamos vivendo como nos dias de Noé. A palavra tem sido pregada e as pessoas estão se dando em casamento, bebedice, glutonaria, participando disso, daquilo, aquilo outro. Quando a arca foi fechada, ninguém mais entrou. Então, quando Jesus vier buscar o seu povo e levar o seu povo para participar das bodas do Cordeiro, saiba que depois que ele fizer isso, meu irmão, depois que ele fizer isso, que ele vier buscar o seu povo nessa terra, vier buscar a sua noiva, e detalhe, quando ele vier desposar a sua noiva, pode ter certeza que aquele que ficou vai ficar para trás. Não pense que a palavra de Deus ela é negociável. Ela não é negociável. Ela não é, nunca foi e nunca será negociável. A palavra de Deus ela não é negociável. E nós não devemos negociar a palavra com ninguém por causa de dízimo, por causa de oferta, por causa de status na sociedade. Nós não precisamos negociar a palavra do Senhor. O que nós precisamos fazer é pregar esse evangelho de que Jesus irá voltar, de que Jesus salva, cura e liberta e batiza com o Espírito Santo. O que nós precisamos pregar é que existe um Deus nos céus e Ele tem estado nos paquerando todos os dias, olhando a nossa vida nesta terra. Há aqueles que têm servido, aqueles que têm louvado ao Teu nome, o adorado em espírito e em verdade. Portanto, meus amigos, não queiram ser como aqueles fariseus que liam a palavra, que queriam ser doutores da lei, mas na prática não viviam nada daquilo que pregavam. João Batista mesmo chamou muitos de raça de víboras. Por quê? Porque as pessoas ouviam a palavra e depois saíam a fazer toda espécie de maldade. No domingo o Senhor me mostrou algo muito, muito forte. E ele me mostrava que a palavra era ministrada. Mas Satanás tampava as pessoas. E as pessoas se convenciam, mas não se convertiam. Eu quero dizer para você, meu irmão, hoje não é mais tempo de você ficar perdendo, procurando barganhas dentro de igreja, procurando barganhas com isso, status. Eu mesmo, eu tenho uma posição política, eu tenho as pessoas que eu acredito que podem fazer a diferença para a sociedade. Mas eu não levo nenhum político lá dentro da igreja. Não apresento nenhum político, não dou oportunidade para político nenhum pegar o microfone da igreja para chegar lá e falar, eu sou candidato falando de tal. Não, eu oriento as minhas ovelhas a orar, a pedir discernimento a Deus na hora do voto. Eu tenho a minha convicção. Se alguém me perguntar em quem que você vota, eu não tenho problema nenhum em falar.
mas eu não obrigo e não induzo a igreja a votar em ninguém. O que eu prego na igreja é a palavra de Deus. Nós, como igreja, estamos inseridos na sociedade. Nós estamos inseridos na sociedade. Nós participamos das decisões da sociedade. Mas nós não temos que compactuar com o que está errado na sociedade. Ser cristão é andar na contramão do mundo. É não aceitar as imposições que o diabo tem colocado neste mundo. Porque a Bíblia diz que o príncipe deste mundo é Satanás. E ele é o pai da mentira. E ele tem iludido muitas pessoas. Tem enganado muitas pessoas. Agora, se você, meu irmão, se você, minha irmã, se você é ouvinte da Master 1000, você ainda não aceitou a Jesus Cristo como o único salvador da sua vida, faça isso correndo. Faça isso hoje. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, volte correndo. Faça como o filho pródigo, volte. Porque de longe o Pai está te olhando. E se você falar, Senhor, eis-me aqui, Ele vai te abraçar, colocará um anel no teu dedo, te vestirá de vestiduras brancas e matará um cordeiro cevado, para que faça um grande banquete, porque o filho voltou à casa do Pai. Não deixa para a última hora, você pode não ter tempo. Jesus, ele pode voltar para todos nós, mas ele pode voltar nessa noite só para você. Pode ser que nessa noite a sua alma seja requerida. E aí, como está a sua vida com Deus? Como está a sua situação diante de Deus? Você é seguidor, amigo, companheiro ou íntimo de Deus? Porque uma coisa eu posso te dizer: ler a Bíblia e apenas tirar o seu entendimento é muito pouco. Aquele que não deseja ser pastoreado, aquele que não quer ser pastoreado, ele está indo contra o que a palavra de Deus diz. Porque a palavra se refere a Jesus como o bom pastor, que cuida das suas ovelhas. E se eu sou pastor, mas eu tenho um pastor acima de mim que cuida da minha vida, que cuida de mim, cuida da minha esposa, que também é pastora. E o pastor que não tem um pastor sobre a vida dele, ele que decide tudo, ele que faz tudo, ele está errado. Nós temos que ter comunhão uns com os outros, porque nós aprendemos uns com os outros. A vida ministerial, você pode achar que a vida ministerial ela é algo lindo, algo maravilhoso, mas também tem seus momentos de solidão, tem seus momentos de tempo sabático em que nós precisamos estar ali, só nós e Deus. E às vezes você leva muitas apunhaladas nas costas para que esses mesmos punhais que são fincados nas suas costas não atinjam as ovelhas. Então, meus irmãos, seja pastoreado. Eu não estou aqui fazendo lobby para a igreja que eu faço parte. Eu não me preocupo com a quantidade de pessoas que estão na qual eu estou pastoreando. Eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo com a qualidade do pastoreio que eu dou a eles. Eu não venho para a rede social aqui para bater nos outros, para xingar as pessoas. Não. Eu venho aqui para as mídias sociais para trazer para você uma palavra de Deus. E se você aceitar essa palavra na sua vida, você pode ter certeza. Boa coisa você está fazendo. Agora, se você é turrão, fica dando murro em ponta de faca, não aceitando a diretriz do Senhor, não aceitando a correção de Deus na sua vida, infelizmente você está fora da palavra, meu irmão. Minha irmã. Se você não quer ser pastoreado, se você não quer viver uma vida diante do Senhor, infelizmente você está fora da palavra. Ah, eu me consagrei isso, eu me consagrei aquilo. Está cheio de gente falando isso por aí. Entendeu? Falando isso por aí. Aí abre lá um ministério, abre alguma coisa e tal. Quando você vai ver, aquilo não vai para frente, não tem direção de Deus nenhuma aqui, porque a pessoa é insubmissa. Insubmissa. Rebelde. Pessoas que só trazem rebelião. A igreja não é lugar de rebelião. Ninguém vai para frente debaixo de rebelião.
Ninguém vai para frente quando o reino está dividido. Eu quero dizer para você nessa noite, se você não aceitou Jesus Cristo, aceite. Se você está desviado, volte. Vamos lutar juntos. Vamos aprender juntos. Permita-se ser pastoreado por alguém que o Senhor colocar no teu coração. Mas não caminhe sozinho, meu irmão. Quando nós caminhamos juntos, nós vencemos. Mas quando nós caminhamos sozinhos, a dificuldade é muito maior. Porque o peso é muito maior. E essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Que Deus possa te abençoar, falar ao teu coração, que Deus possa manifestar o teu poder na tua vida e que você venha ser uma pessoa que realmente tenha o desejo no coração de mudança. Não viva no passado, não volte a praticar os pecados que você praticava antes de conhecer a palavra do Senhor. Não volte para o deserto, não volte para o Egito, mas caminhe para frente, rumo a Jerusalém, a Canaã celestial, rumo ao arrebatamento da igreja que está próximo. Seja uma pessoa que tem o coração voltado para Deus. E Ele, com certeza, terá os olhos dele em você. Então lembre-se, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Criatura não é filho. Você só passa a ter o direito de ser chamado de filho quando você faz a vontade do Pai através de Jesus Cristo. Aí você passa a ter o direito de ser chamado de filho. É como eu disse, muitos estão enganados achando, eu sou filho. E na verdade ele é uma criatura. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe você. Tenha uma excelente noite. Que você possa compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também possam vir, ouvir e assistir. E esse vídeo vai estar daqui a pouquinho lá nas nossas plataformas digitais do YouTube, no canal Pastor Márcio Mencalha. Sábado nós estaremos ministrando novamente aqui no Facebook às 8 da noite. E que você esteja conosco. Esteja conosco, né? Divulgue as nossas mídias digitais, o nosso programa Falando com Deus, né? Pela Master 1000. Nós estamos com promoções lá, né? Onde as pessoas vão ganhar aí bíblias de estudo, livros, kits do Boticário. Promoção da rádio, meus irmãos. Não é promoção da igreja, é promoção da rádio. A igreja não faz promoção. A igreja prega a palavra. O nosso programa na rádio é que está fazendo essa promoção. Livros evangélicos, bíblias, nós vamos presentear vocês com isso aí. Então participe lá das promoções, divulgue, né, as nossas mídias digitais, a Master 1000, baixe o aplicativo da Master 1000 para você poder participar das promoções e você pode ter certeza, é muito legal, o programa nosso é muito legal. Muitas músicas, testemunho, você pode entrar ao vivo comigo aqui, se você assim quiser, né? Que Deus abençoe você. Fiquem na paz deste grande amor de Deus. Esse que fez esta ministração para vocês é o pastor Márcio Mencalha, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fonte de Água Viva. Nós estamos localizados aqui na cidade de Botelhos, Minas Gerais, a rua Tiradentes, número 836. Nossos cultos são às terças-feiras, culto de estudo da Palavra de Deus e de oração. Na quinta nós temos o círculo de oração. E no domingo, o nosso culto da família. Todos esses cultos são às 7h30 da noite. Você está convidado a estar conosco. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz deste grande amor de Cristo. Um fraternal abraço a todos.